Mas tudo bem, né? Tudo bem, tá aí para você votar então. Vamos lá, Fabiano Russo, então vamos lá, porque agora é hora de entrevista aqui na 102 FM, né? E com muito prazer eu recebo o secretário, né? João Ricardo Guimarães Caetano, secretário de Meio Ambiente de Bragança Paulista, e vamos bater um papo sobre árvores, né? Porque é uma coisa importante, creio eu, para o município, mas também é uma coisa que pode dar problema se não for bem feita, né? Se não for bem planejado também, né? João Ricardo, obrigado por sua presença aqui, né? E é claro, é sempre importante a gente prestar esses esclarecimentos à população, né? Boa tarde. Eu te agradeço aos ouvintes também a paciência e a atenção para a gente conversar sobre um assunto, como você falou, que é muito importante para a vida das cidades, que é a arborização. Pois não. A arborização, ela é importante mesmo? O que ela traz de benefício para a cidade? Então, a arborização tem uma grande importância que é acentuada principalmente nesse momento que a gente está da crise climática, né? Nós, nas regiões tropicais, vamos passar por momentos de altas temperaturas, já estamos sentindo isso, e a arborização da cidade, ela acaba funcionando como se fosse um ar-condicionado, né? Tanto fornecendo sombra com a árvore individual, mas se a gente tem conjuntos de árvores ou ruas completamente arborizadas, a gente tem ruas onde a temperatura vai aumentar menos. E a gente tem na cidade um componente que aumenta muito a temperatura a partir da insolação, que é o asfalto. Certo. O asfalto absorve muita radiação solar, aumenta a temperatura, e quando a gente tem a vegetação, a gente faz um sombreamento sobre o asfalto, reduzindo também a temperatura desse aquecimento do asfalto. Então, a vegetação oferece essa coisa da sombra, oferece também a possibilidade de umidade relativa do ar, porque a vegetação ela faz a transpiração, e a fazer a transpiração, a árvore solta partículas de água na atmosfera, então como se fosse um ar-condicionado mesmo, e é claro, na absorção do CO2 e na liberação de oxigênio para a cidade, né? No balanço e na liberação de oxigênio, de ar puro para a cidade. Então a vegetação tem um aspecto muito importante do ponto de vista biológico, tem uma importância muito grande do ponto de vista estético, né? A beleza da árvore, a flor da árvore, né? A atração que a árvore faz sobre a fauna da cidade, oferecendo alimento, oferecendo abrigo. Então tudo isso faz com que a árvore e a arborização da cidade seja um componente muito importante para o bem-estar das pessoas que moram nas cidades, e em Bragança isso não é diferente. E vale lembrar que nós temos duas vertentes, né? Tem as árvores que são as árvores urbanas, que a gente planta na frente da nossa casa, por exemplo, e tem também os parques, muitas vezes, né? Os TACs, aliás, os termos de ajuste de conduta, que são reposição de mata, que é uma mata, vamos dizer assim, que já passa a ser nativo. Ou seja, são coisas diferentes para a gente ter uma distinção também, né? Isso, o que a gente chama de arborização urbana é uma vegetação que, via de regra, é plantada na calçada das pessoas, e que precisa atender umas certas especificações. Ela não pode ser muito grande, ela tem algumas espécies adequadas para isso, né? Não deveria quebrar a calçada, não deveria ser muito alta para causar transtornos para fiação, para iluminação. Então tem toda uma especificidade técnica que se exige para o plantio de uma árvore numa calçada, o próprio tamanho da calçada. E nós temos também na cidade, além das calçadas, outras áreas que são passíveis de arborização, né? Canteiros centrais, rotatórias, parques das cidades, praças das cidades, que essas merecem uma atenção do que a gente chama do adensamento da vegetação. Não é transformar essas áreas em floresta, longe disso, mas é fazer com que essas áreas sejam um pouco mais sombreadas, que tenham um pouco mais de árvores por metro quadrado. E com essa estratégia que nós temos trabalhado desde o início de janeiro na administração do prefeito Edmir Chedid. Mas aí chega um cidadão e fala assim: eu gosto de abacate, eu posso plantar um abacateiro na calçada de casa? Na calçada de casa não é adequado, né? Porque o abacate, infelizmente, já que a gente não consegue revogar a lei da gravidade, o abacate vai cair e pode causar um dano num carro, numa propriedade, mesmo numa pessoa. Vai causar uma sujeira exagerada na calçada. Se aquela fruta cai e imediatamente passa alguém pode escorregar, pode causar um acidente. Por isso a gente tem que conciliar a vegetação com o local onde ela está sendo plantada. Então a árvore certa, no lugar certo, é isso que a gente preconiza. Quais são as melhores espécies de árvore para se plantar na calçada? Tem muitas espécies, eu não listaria aqui, né? Tudo depende do porte da calçada, se você tem fiação, se você não tem fiação, como é que é a situação de iluminação, né? Então, mas nós temos várias árvores que são indicadas, ipê de jardim, o resedá, árvores mais de pequeno porte que são específicas, que são identificadas para as calçadas.
O cidadão que agora está pensando, eu posso consultar a prefeitura para saber quais são essas árvores? Pode. Para saber o que eu posso plantar ou não? Ela pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente, que vai fazer toda a orientação, como eu te falei, em função da situação dela, né? Então, especificamente para ela. Especificamente daquele local, né, em função do tamanho da calçada, da vizinhança que ela tem, se é uma área da cidade mais sombreada ou menos sombreada, se tem prédio, se tem casa. Então, tudo isso a gente leva em consideração antes de indicar uma espécie adequada para o cidadão. E para você ter uma ideia, gente, para nós termos uma ideia, por exemplo, existem árvores, e a árvore ela tem raiz para quê? Para sugar o líquido, a água do subsolo com os seus nutrientes e poder se nutrir para crescer. Tem algumas árvores que têm uma raiz, né, muito, muito grande mesmo. Agressiva. E ela vai buscar o quê? O cano d'água, o cano de esgoto, né? E além do que está da superfície para cima, ainda tem esse problema da superfície para baixo. Exatamente, né? Você tem razão, né? O sistema radicular da árvore, como a gente chama, raiz, né? Ele, além dessa importância que você falou da absorção da água, e a árvore ela se alimenta pela água, né? Os sais minerais vêm pela água e a árvore ela não se alimenta da carne, né? Como nós a não ser que ela se decomponha no tempo e tal, mas aí ela ciclo, né? ela se alimenta de uma seiva que é elaborada a partir da água que ela absorve do solo. Então a raiz tem essa característica, mas tem a característica de manter a árvore em equilíbrio. Sim. Então a raiz da árvore é proporcional à copa da árvore. Então quando a gente faz, por exemplo, uma poda de raiz inadequada, eu estou tirando a sustentação de uma árvore, quer dizer, eu estou mantendo toda a estrutura arbórea dela, a estrutura aérea dela, muito grande, mas estou tirando a sustentação dela. É como se a gente tirasse um pé da gente. Então é muito perigoso fazer poda de raiz de árvore sem a orientação adequada, porque eu vou desequilibrar a árvore. Entrando nessa história de poda, muitas pessoas se arriscam a fazer a poda sozinhas, sem ter nenhum conhecimento técnico, sem saber o que está fazendo e muitas vezes desafiando a vida, chegando perto da fiação. Isso. O que fazer nessa hora? O desafio da vida vai ao ficar próximo da fiação, você tem razão, mas também ao causar um desequilíbrio para esse vegetal, fazendo uma poda mal feita, fazendo com que essa árvore venha a cair fragilizada. Então, num evento de uma tempestade, de ventos, etc., uma árvore fragilizada, ela tende a cair porque ela não tem mais sustentação ou está desequilibrada. E além do que, a poda mal feita abre possibilidade de você ter feridas nas árvores, como feridas na nossa pele, e essas feridas entrarem patógenos, entrarem elementos que vão causar doença nessa árvore. Às vezes essa árvore está sendo apodrecida por dentro a partir de uma poda mal feita, então ela está apodrecendo, a gente não está vendo esse apodrecimento, mas ela fica frágil e pode cair em qualquer momento sem dar aviso. Tem pessoas que elas podam, por exemplo, tem uma árvore bonita, né, com uma copa bem cheia e tal, e está encostando na minha casa. Eu vou lá, podo só o lado da casa e deixo o resto tudo para frente. Excelente, você causou um grande desequilíbrio para a árvore, né, porque a árvore vai pender para um lado e ela, se ela sofrer um dano, um vento... Como aconteceu ontem, por exemplo. Ontem, ela pode cair para aquele lado. Então, o ideal é que as pessoas não façam poda por conta própria, solicitem na prefeitura, solicitem o trabalho da prefeitura. A prefeitura vai, em alguns casos, fazer a poda com seus próprios recursos ou vai orientar o cidadão a fazer aquele serviço. Tá? Agora, existem árvores também que a gente não percebe, mas elas estão muito doentes, ou seja, já estão com o tronco todo apodrecido, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, como diria minha avó. E aí, como é que eu faço para descobrir se a minha árvore lá está assim? O prefeito Edmir determinou a gente que fizesse um levantamento das áreas da cidade onde nós estamos tendo maior índice de quedas, para fazer uma averiguação específica naquela região, para ver a sanidade dos vegetais que estão lá. Então, é claro, a árvore que caiu hoje, ela já caiu, mas é muito provável que ao lado dela tenham árvores da mesma espécie, da mesma idade, que foram plantadas ao mesmo tempo. Então, nós vamos usar o indicador de queda para verificar as árvores do entorno e ver as condições sanitárias dela, para fazer o que a gente chama de manejo. O que é o manejo? O manejo é, se eu identificar uma árvore que está doente, que não vai ter condições de ser recuperada, essa árvore precisa ser removida e ser plantada alguma espécie naquele local, em substituição a ela, ou em outro local. Às vezes mais adequado. Isso, né? Sempre no caso mais adequado, porque nós temos também um histórico de plantio inadequado que a gente pode falar daqui a pouco. Mas nós precisamos fazer esse manejo para evitar danos à vida humana, né? Então, a nossa prioridade é assegurar a vida humana e, nesse caso, a gente precisa identificar a vegetação que pode causar algum tipo de risco para as pessoas.
Você disse agora que já tem um histórico de plantio de árvores erradas, é isso? Ao longo do tempo, isso não é só em Bragança, né? Ao longo do tempo na história do país, a gente teve modas de plantar árvores, né? Então, um exemplo que eu vou dar é do ficus, que você acabou de falar aqui da raiz, né? Que penetra. Então, o ficus é uma árvore que foi muito plantada em todas as cidades brasileiras, porque ela tem um crescimento muito agressivo, ela cresce rapidamente, oferece uma sombra muito grande, mas ela é muito agressiva do ponto de vista da raiz. Então ela tem raízes que se espalham muito facilmente. A gente tem vários casos de conhecer situações onde você acha a raiz do ficus dentro do vaso sanitário das pessoas. Ela entra pela canalização da rua e vai sair na casa da pessoa. Então é uma árvore completamente inadequada, mas que foi plantada ao longo da história do Brasil com muita intensidade, né? O ficus é uma delas. O chapéu de sol em áreas do litoral, por exemplo, aquelas sete copas, também é uma árvore que causa muito problema para a calçada e também foi plantada durante muito tempo. Então, em alguns momentos a gente teve um modismo ou uma economicidade, né? Talvez essas plantas fossem baratas na época, elas foram disseminadas inadequadamente. Você tem esse problema que eu acabei de falar, da raiz, etc., mas você também tem outro problema da biodiversidade. Quando você planta majoritariamente uma única espécie na cidade, você fica suscetível a, se aquela espécie tiver uma doença, você vai transferir para todas as outras. Você vai ter uma mortandade muito grande de árvores. Então a ideia é que você tenha uma variedade na cidade, até para oferecer para as pessoas experiências diferentes, né? De ver árvores diferentes, que frutificam, que florescem em momentos diferentes, para você abastecer também a fauna silvestre, a fauna urbana da cidade, os passarinhos com animais, mesmo, né? com frutas diferentes, em momentos diferentes. Então a ideia é que você tenha variabilidade dentro da vegetação da cidade. Agora, tem um outro caso que também é importante, né? Muitas vezes nós temos algumas árvores que são árvores que estão em extinção, por exemplo, o pau-brasil. Né? E são árvores que a gente não pode cortar de maneira alguma, né? E esse é um outro fator que é bom a gente alertar as pessoas. Por isso que é muito importante, antes da pessoa tocar na árvore, seja dentro da sua casa, seja na sua calçada, consultar a prefeitura para ver se ela está fazendo o trabalho adequado. Tem um assunto que eu gostaria de falar também, que é a nossa relação com o conflito da árvore com a rede elétrica. Sim, pode, claro. Nós temos cobrado muito a Energisa para que a Energisa nos forneça informações de onde estão as árvores que ela tem que podar com frequência, com regularidade, porque ela causa problema para a rede elétrica. Por quê? Porque essa árvore nós precisamos avaliar se não é o melhor, se todo ano ou se todo semestre eu tenho que podar aquela árvore porque ela causou um transtorno à rede elétrica, talvez seja o caso da gente chegar à conclusão que nós precisamos tirar aquela árvore de lá, plantar uma árvore em outro local ou no mesmo local, mas remover aquele problema. Porque pior do que eu remover aquela árvore é eu fazer podas agressivas todo ano, né, ou 2 vezes por ano, recorrentes, né, eu vou danificando a árvore vai perdendo a sua característica estética e eu vou permitindo também que aquela árvore adoeça e caia numa situação mais grave. Então nós estamos pedindo para que a Energisa nos informe, não devem ser muitos exemplares, né, devem ser poucos exemplares na cidade, para que a gente possa fazer uma ação preventiva junto a essas árvores para resolver o problema da energia elétrica, porque também é um problema grave, certo? Se a árvore está causando um dano para a energia, que vai sacrificar o abastecimento de um hospital, que vai sacrificar o abastecimento de água na cidade, porque vai faltar água vai faltar energia para movimentar os motores, nós precisamos remover aquela árvore, plantar uma árvore substituta naquele local para evitar esse dano, e para isso a gente precisa agir preventivamente e com a informação da Energisa. E às vezes, eu acho que isso deve ser recorrente em todas as cidades, aqui também, as pessoas quando veem a prefeitura cortando, ou podando, ou tirando, né, uma árvore inadequada do local que ela está, por mais que a prefeitura vá plantar uma outra no lugar, o pessoal faz um alarde gigante, né? São as duas coisas, né? Quando a prefeitura retira, e aí é importante que as pessoas saibam que o que mais dói na gente é remover uma árvore, tirar uma árvore do local, porque a gente sabe que para nós que trabalhamos na área, é um ser vivo muito importante que a gente não quer sacrificar. A gente só faz isso em último caso. O inverso é verdadeiro. O inverso, quando o cidadão pede a remoção de uma árvore e nós avaliamos que não é o caso de remover,
que a árvore tem outra alternativa, ou a poda, enfim, existem alternativas que não justificam a remoção, né? Felizmente, a gente trabalha muito mais com essa segunda alternativa, mostrando para o cidadão que a árvore não precisa sair, do que com a primeira, mas na primeira situação isso ocorre também, né? A gente vai lá, tem que remover uma árvore, tem que remover porque ela está causando um transtorno, como eu te falei, na rede elétrica, que é insanável, tem que remover porque vai abrir uma garagem, e nós moramos na cidade, não moramos na floresta, certo? Então nós temos que abrir a garagem. Então situações como essas nos levam a remover a árvore. Fabiano Russo. Bom, tenho uma pergunta para o secretário a respeito de qual árvore plantar se eu tenho do lado, por exemplo, na minha calçada, fica ao lado dos postes, ao lado da fiação, mas mesmo assim eu quero ter uma árvore na frente da minha casa. Qual espécie adequada para colocar na frente da minha casa? Que não seja um bonsai, é claro. Eu plantaria um resedá, que é uma árvore de pequeno porte, um ipê que a gente chama ipê de jardim, que também dá uma florada, o resedá também dá uma floração, que são árvores que suportam a fiação sobre elas sem causar grandes problemas, tá? Agora, ontem uma tragédia, vamos dizer assim, os ventos chegaram a quase 100 km por hora, né? E aí não tem raiz superficial que aguente uma demanda de vento com as árvores floridas, ou então com as árvores com galhos muito longos e tal. Ontem foi um problema muito gigante que vocês tiveram que correr com isso também, né? Isso, a Defesa Civil está até agora aí fazendo rescaldo, né? Ela atendeu ontem, segundo o comando da Defesa Civil, cerca de 30 árvores na cidade que caíram com vendaval, com a chuva excessiva. Então, o que demonstra a necessidade da gente realmente ter um trabalho de manejo, identificar onde essas árvores caíram, ver como é que é a vizinhança deles, ver se é o caso da gente fazer a remoção de mais alguma árvore com a substituição da espécie adequada, para evitar com que essas situações ocorram, porque, repito, com os eventos climáticos extremos, isso vai acontecer cada vez com mais frequência. A cidade precisa estar preparada para enfrentar essa situação. A cidade possui ou pretende ter, não sei, um viveiro de mudas de árvores? Já tem. A prefeitura já tem um viveiro de árvores que fica ali no fundo do posto de monta. Esse viveiro é abastecido muito com árvores de compensação ambiental. Então, o cidadão que realmente precisa tirar uma árvore da sua casa, porque vai abrir uma calçada, porque vai construir alguma coisa diferente, e absolutamente... Ou comprou um terreno e precisa fazer a casa mesmo, isso, né? E onde a manutenção da árvore é absolutamente impossível, ele é autorizado para fazer essa supressão, mas ele precisa dar uma compensação, pagar uma compensação em árvores para a prefeitura, né? Em muitos desses casos, essas árvores são depositadas no viveiro, e em muitos dos casos a gente solicita com que esse cidadão faça o plantio na via, nos locais que a gente determina. Tá? Quando a gente fala de chuva também, a gente pensa em várias coisas, né? Eu penso em alagamentos, eu penso em terrenos que estão... campos abertos, vamos dizer assim, principalmente em locais de morro, né? Em que foi suprimida ali a vegetação nativa e que pode virar um transtorno muito grande também, porque a água vem de uma vez e não para, tal. Esses locais estão sendo monitorados também? Os locais são monitorados pela Defesa Civil, são o que a gente chama de áreas de risco da cidade. A Defesa Civil faz o monitoramento tanto das áreas de risco de deslizamento quanto das áreas de risco de alagamento. Então a Defesa Civil tem um trabalho, no período mais crítico de chuvas ela faz um acompanhamento permanente para averiguar se há sinais de deslizamento, né? Existem alguns sinais que a natureza nos dá, como trincas, como árvores ou postes que se inclinam, mas a Defesa Civil faz esse monitoramento, inclusive para garantir a segurança das pessoas que moram ou transitam no entorno. Eu comprei uma chácara e aqui tem um lugar desse. Eu posso consultar vocês para ver se eu posso plantar, porque também é questão de nascente, né? Sim, sem dúvida. A Secretaria do Meio Ambiente está à disposição para dar toda a informação possível. E quanto mais árvores a gente planta, mais a gente protege as nascentes do município também. Sem dúvida nenhuma, né? Tanto que o prefeito lançou o programa Águas de Bragança, que é o pagamento por serviços ambientais, e nós estamos já lançando na segunda etapa na semana passada, e nós estamos agora beneficiando com recursos econômicos produtores rurais que se comprometem e que mostram que estão protegendo nascentes, protegendo florestas, porque nós precisamos, na verdade, fazer com que a região, com que Bragança, cada vez mais produza água, para que não falte água para nós. E a vegetação, a floresta, a árvore, ela é muito importante para garantir a proteção das nascentes e a geração de água potável. Inclusive a infiltração, né, onde tem árvore, a infiltração é mais lenta, né, mais profunda também, por causa das próprias raízes. Né? Eu acho que esse é um ponto principal que as
as pessoas às vezes não sabem que as árvores, elas não só tiram a água do terreno, né? Elas recebem na sua copa, escorre vagarosamente por todo o seu corpo e vai até o subsolo. Exatamente. Com mais infiltração, mais lenta, né? Onde você tem árvore, você diminui a velocidade da chegada da chuva no solo, diminui a possibilidade de você ter alagamento, porque a água vai infiltrando, vai caindo pela copa, como você acabou de falar, ela infiltra no solo, porque ela vai ter absorção da árvore, né? Então ela vai para o rio, ela vai para o córrego em menor volume. É esse o conceito mesmo. E cria também os lençóis subsolo, isso, né? Vai abastecendo os lençóis. Vai abastecendo os lençóis freáticos e aí vagarosamente vai sendo liberado. Tanto é verdade que quando você está na área rural e você vê um rio bem protegido de florestas nas laterais, né, no que a gente chama da vegetação ciliar, você invariavelmente vai ter um rio de águas límpidas, né, porque ele está protegido do solo que chega pela erosão. Daquela terra toda que vem. Isso. Se você tem um rio desprotegido da mata, você pode observar que fatalmente ele vai ser um rio barrento, porque o solo vai chegar sem proteção da floresta. E ali, quando você não tem essa diminuição da velocidade da água escoada pelo solo, né, que é feita pelas árvores e pela vegetação, vem todo esse entulho, vem todo esse lixo, vem toda essa terra, e aumenta-se o volume de água do rio muito rápido e também a correnteza fica mais forte, arrancando ainda cada vez mais e assoreando o seu meio. Isso, né? Você tem razão nisso, e isso me remete também a uma outra coisa que vale a pena a gente chamar a atenção, né? Que é aquele cidadão que tem uma árvore na porta da sua casa e que reduziu a cova da árvore, foi tampando, foi cimentando. Isso nos causa... Só faltou subir o tronco com cimento. Tem situações que é isso, né? E aí nós temos dois problemas. O primeiro, que eu estou sufocando a árvore, ela não vai receber água, não vai receber oxigênio. E segundo, que eu estou diminuindo a área de infiltração de água na cidade. Então, se todo o canteiro for mantido no seu tamanho original, nós vamos ter infiltração de água, ou seja, essa água vai chegar menos rapidamente no rio, vai causar uma menor possibilidade de enchentes. Então, é muito importante também a árvore que está na frente da sua casa, que a gente cuide dela para que ela consiga também absorver essa água da chuva, evitando problema para a cidade. Muito bem. João Ricardo Guimarães. Fala, o Fabiano Russo. Mais uma pergunta referente à aquisição. Por exemplo, eu adquiri um lote e nesse lote tem uma árvore grande no meio desse lote. Eu preciso fazer a retirada dessa árvore. Como que é o procedimento e como que é essa compensação que eu tenho que fazer com a prefeitura? Essa compensação vai depender do tamanho, do porte da árvore, então não tenho como te falar, e essa pessoa tem que fazer uma solicitação para a prefeitura pedindo autorização e justificando por que vai remover a árvore, né? Se ela vai construir, abre um protocolo, vai lá no Agiliza, faz a solicitação, mostra que tem um projeto que vai precisar construir, e aí nós vamos ter que autorizar a remoção dessa árvore com a compensação que, repito, vai ser dada em função do porte, do tamanho da árvore. Quanto maior a árvore, se for mais do que uma árvore, né? 2, 3, 4, 5 árvores, dependendo do tamanho, aí vai ter uma compensação diferente. A árvore, a importância da espécie, se é uma espécie mais rara, se é uma espécie mais comum, tudo isso vai fazer diferença na hora da compensação. Muito bem, João Ricardo Guimarães Caetano, secretário de Meio Ambiente do município de Bragança Paulista, obrigado por seus esclarecimentos, e antes de você se despedir, gostaria que deixasse aí um recado para quem está plantando árvore, como é que faz para entrar em contato com a secretaria? Então, é procurar a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente nos canais da prefeitura, no site, nas redes sociais, no próprio Agiliza, que a gente está à disposição para ajudar, para colaborar. Na semana passada, vocês até fizeram cobertura, na sexta-feira, nós fizemos uma comemoração antecipada do Dia da Árvore, que foi uma doação acho que chegamos a doar 200 mudas de árvores, né? As pessoas foram até a secretaria, retiraram suas árvores, se comprometeram e já estão mandando várias delas fotografias dos produtivos que estão fazendo, que foi uma forma da gente estimular as pessoas a cuidarem da arborização da cidade, né? Cuidar de árvore, cuidar da vegetação, da paisagem da cidade, é algo que vai fazer com que Bragança seja boa, seja mais bonita, seja melhor para todos nós. Para nós que estamos aqui, para os nossos filhos e netos, mas na verdade, fazer com que a cidade seja uma cidade mais bonita e mais agradável. É bom para todo mundo. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, um prazer. Muito bem, tá aí, repito, o João Ricardo Guimarães Caetano, secretário de Meio Ambiente de Bragança Paulista, falando conosco aqui no Show da Tarde da 102 FM. Show da Tarde, trazendo alegria para um só programa.